Hoje é 25 de setembro de 2024. Eu estou em Upanema, Rio Grande do Norte, bem próximo de Mossoró, mais ou menos 40 quilômetros, 42 quilômetros de Mossoró. Estou aqui numa grande e bonita plantação de melancia, melancia sem semente. E o meu amigo produtor, engenheiro agrônomo, 32 anos formado, que vive aqui nessa região, vai falar um pouquinho sobre essa melancia. Então você tem 32 anos formado em engenheiro agrônomo, ô Cledson? Isso, exatamente. Me formei na Escola Superior de Agricultura de Mossoró. Ô Cledson, aqui em Upanema eu vejo que, por exemplo, eu estou vendo plantio de melancia e todo o entorno a caatinga, a vegetação nativa aqui. E do lugar você parece tão pobre, você faz algo tão rico. É graças a muita tecnologia e esforço também, né? Sim, e água. E água, né? Porque essa vegetação, ela está assim nesse sentido, com essa característica de vegetação semiárida, porque ela está sem água. Mas no momento que ela começa a receber água, seja ela no processo de irrigação, ou seja ela através de São Pedro, essa vegetação muda completamente De um dia para o outro. de um dia para o outro, pela vigorosidade que essa planta tem e adaptação que tem a esse nosso clima de muito sol e temperaturas altas. A altitude aqui, você falou 80 graus, 80 metros? Em torno de 80 metros. Tá, média de 150 quilômetros do mar? Isso. 80 está quase ao nível do mar, né? Porque é muito... E é um mar seco. Nós temos um mar onde esse mar é um mar dentro de uma vegetação semiárida, onde é o único lugar, o único ponto no país e talvez no mundo que se produz sal através da água marinha, através da água do mar. E essa produção é possível devido à quantidade de meses sem chuvas que a gente tem na região. Aqui a chuva, quantos milímetros no ano mesmo? Em torno de 600, 700 milímetros a média anual da região. De março a maio, você falou, né? De março a maio, começando às vezes um pouco no mês de abril, e quando se estende até o mês de junho. Aqui o teu poço aqui, ele não é tão profundo, mas a região aqui, a região de poços muito profundo. A tua região aqui de Upanema, qual a profundidade do poço? O poço aqui, como a água está num nível mais elevado, ele chega a um poço de 120, 130 metros, com vazão variando entre 70 a 80 metros cúbicos por hora. E qual a temperatura da água que sai? 35, 34 graus, praticamente a mesma temperatura que a gente tem no ambiente. Agora, por exemplo, a região que eles fazem poço de 700 a 1000 metros de profundidade. Sim, qual outra região. Outra região aqui de Mossoró, né? Isso, porque nós temos água aqui em dois níveis. Nós temos tanto água no cristalino, que é uma água mais profunda, como água na região sedimentar do solo, do subsolo, que é uma água mais rasa, mas ela não está em toda a região. Ela está em alguns pontos indo no sentido do mar. Outra coisa também, a chuva então aqui ela vai de março a maio, essa quantidade de 600 milímetros, e depois não chove mais, muito difícil chuva? Muito difícil, muito difícil. É por isso que a gente consegue, nesse clima de sol e água sob controle, consegue ter uma alta qualidade nas frutas tropicais, como o melão, a melancia, a manga, abacaxi, banana, onde a gente consegue controlar essa água e fazer com que o açúcar se concentre dentro da fruta sem ter a diluição da água exagerada. Maravilha. Outra coisa, aqui eu não vejo nada de irrigação. Vamos primeiro falar da melancia. Essa branquinha aqui é a melancia macho. Isso, para se produzir uma melancia com pouca semente, que a gente chama no mercado de melancia sem semente, ela é preciso ter um macho, porque as flores dela, que é uma melancia triploide, a parte masculina dela, que é o pólen, ele é estéril. Então a gente precisa colocar uma planta que não tenha pólen estéril, para que haja a fecundação do ovário na flor feminina da melancia.
Então essa característica acontece só em melancia. Já na outra cucurbitácea, que é o melão, não existe essa necessidade, porque o melão é a planta diploide e não tem essa necessidade de ter uma planta que seja polinizadora dela para que haja a produção do fruto, que é o que a gente conhece e que você está vendo, que é a nossa melancia convencional que todo mundo conhece, só que com menos sementes. Graças a esse cruzamento que a abelha faz entre o macho e a fêmea. Agora, a abelha é um cuidado constante com ela, né? A abelha é o nosso funcionário que faz o trabalho entre levar o pólen, que é a estrutura masculina, para o ovário, que é a estrutura feminina. Então precisamos da abelha. Sem abelha não há como produzir esse tipo de melancia, nem outros tipos de frutas, porque a abelha é o inseto benéfico que faz esse trabalho e precisa ter um controle e um cuidado muito grande para que ela trabalhe na melhor condição possível de ambiente. Outra coisa, você pode mostrar para mim um pouquinho de que maneira você irriga ela? Os equipamentos estão longe, estão a 1000 metros daqui ou mais, né? Sim. Você pode mostrar como está sendo irrigado? Toda a tubulação ela é enterrada, aqui sai uma mangueira, o que vem lá do subsolo. Essa mangueira ela vai andar por cima do solo e aqui ela vai pingar através do que a gente chama de um sistema de gotejamento, e ela fica pingando uma determinada vazão especificamente no tronco de cada planta. Então a água é direcionada, não existe desperdício de água, até porque a água é um insumo caro, por estar na profundidade que a gente está falando, e ela precisa de pouca água, não precisa de água molhando toda a região, somente aonde o sistema radicular está localizado. E esse plástico também já tem uma cor certa, uma proteção, porque não tem a água também não evapora, a não ser pelo caule da planta, não tem evaporação nenhuma, né? A plasticultura é usada aqui principalmente para diminuir o custo da irrigação, diminuir o volume de água e fazer com que haja também um controle de uma forma natural às ervas daninhas. A gente utiliza plástico branco para que seja refletido o sol. Não esquenta tanto, né? Não esquente tanto. Mesmo assim, a temperatura interna, embaixo do plástico, em torno de 3 a 4 graus do que é a temperatura ambiente. Então, se nós estivermos com a temperatura ambiente em torno de 30 graus, embaixo do plástico vai estar 33, 34 graus. Não é maléfico e até ajuda uma manutenção dessa temperatura durante as 24 horas do dia, para que não haja grandes oscilações de temperatura no sistema radicular. Que aula, hein? E esse doutor Clédson aqui sabe um pouco e tudo mais, né? São experiência. 30 anos, 32 anos, né? E outra, não é 32 anos de diploma, não. É 32 anos trabalhando, né, Clédson? A minha experiência aqui na cultura de melão começou antes de eu terminar a faculdade. Antes de terminar a faculdade eu já trabalhava no segmento de melão, e o que faço até hoje, tanto com melão como com melancia. Então a gente aprendeu com a teoria junto à prática, e com isso blindou um conhecimento de todos esses anos armazenados nesse HD. Que maravilha! E um pé de melancia, uma semente que você plantou, você já plantou a mudinha, quantas melancias dessa vai produzir nessa planta mais ou menos? A gente espera, numa cultura dessa, de tirar entre 4 a 5 frutas em cada planta. A ideia é a média de peso dessa melancia sem semente, o que você considera um tamanho bom para você? O tamanho comercial dessa melancia, nós comercializamos ela em qualquer tamanho, mas o mercado busca muito fruta entre 4 e 6 quilos. Como é uma fruta que tem um valor agregado um pouco maior, e o consumidor cada vez mais
exige uma fruta menor para que não haja que o mercado hoje vem exigindo muito uma fruta que seja praticamente uma fruta para o consumo de uma família pequena, de 2 pessoas, de 3 pessoas. Então, a tendência do mercado de melancia é diminuindo o tamanho da fruta para que possa, com isso, abranger uma camada da população maior. Isso aí, falamos aqui de... A cidade mesmo aqui é Upanema. Eu até escrevi aqui para não estar esquecendo que a gente anda muito e tem outras regiões. É Paranapanema, aqui é Upanema, que é Rio Grande do Norte e é Brasil. Nós estamos a 42 quilômetros aqui de Mossoró. A altitude, só relembrando, é 80 metros, né? Em torno de 80 metros. A temperatura aqui média de anual é 27, 28. Aqui nós estamos agora numa temperatura em torno de 37, 38 graus, é o máximo do dia. Nesse momento, ela está em torno de 34, 35 graus, mas deve subir agora depois do meio-dia, sobe um pouco mais. Mas é isso aí, aqui é um ponto fantástico para cultivar a melancia e o melão que vocês tanto apreciam aí nos grandes centros. Clédson, manda um abraço para todo o Brasil aí. Sim. Um grande abraço e consumam melancia. Melancia é uma fruta muito saudável, tem beta-caroteno mais do que tomate e é doce e ajuda você a recuperar seus níveis de glicose. Olha aí, conselho do nosso amigo Dr. Clédson aqui diretamente de Upanema, Rio Grande do Norte, Brasil.